Existem muitos bons sentimentos na vida de um bardo. Sem dúvidas, o mais importante é o de experimentar coisas novas. Como a primeira vez que você se depara com um dragão. Ou como a primeira vez em que você salva uma donzela em perigo. Ou até mesmo a primeira vez que você compõe uma música. Mas existe um sentimento que é de fundamental importância, que é o de rever bons amigos. Para que vocês entendam, eu vou relatar uma breve experiência que tive. Certa vez, viajando de uma cidade para outra, eu acabei perdendo a roda da minha carroça. Eu fiquei preso no meio da estrada, mas fui salvo por um rapaz que passava por ali. Ele vivia em uma vila próxima e me ajudou com a minha carroça. Ele me recebeu em sua casa, me deu comida, um teto, e no fim das contas fomos juntos para a cidade, para que ele pudesse vender a sua lenha. Eu nunca me esqueci daquele ato. Seu nome era Flop, irmão de Elizabeth, filho de Samuel com Cássia. Alguns meses depois eu decidi que voltaria a visitar Flop. Portanto, eu peguei o meu cavalo e fui na direção da vila. Ao que bem me lembro, aquela vila estava como eu havia deixado. Porém, havia algumas coisas no qual eu não me recordara. Uma delas, por exemplo, eram as cinzas que se espalhavam pelo chão. Elas criavam um tapete e você pisava sobre elas a todo momento. Eu pensava, por que essas cinzas estão aqui? Teria a floresta pegado fogo? Ou alguma casa de um pobre coitado? Bom, eu não havia visto nenhuma floresta pegando fogo no caminho e muito menos marcas de uma queimada. Outra coisa pelo qual não me recordara era a expressão agonizada no rosto daquelas pessoas. Elas possuíam auréolas pretas sobre os olhos e a pele delas estava completamente branca, como se elas não tivessem dormido há muito tempo. É como se aquelas pessoas quisessem dizer algo, mas não conseguissem. É como se elas quisessem retirar algo de dentro delas, mas não pudessem. Eu me pensava de que forma aquelas cinzas e aquela expressão estariam vinculadas. Mas deixei isso de lado e segui rumo à casa de Flop. Lá chegando, fui muito bem recebido pela sua irmã Elizabeth, que já não era mais a moçoila no qual eu conheci, mas sim uma bela mulher formada. Ela havia se casado, e dissera que seu irmão não estava mais ali, mas sim residia na prisão, ao sul da vila. Prisão? Flop sempre foi um homem tão bom. Por que ele estava na prisão agora? Essa pergunta de forma alguma me foi respondida, mas eu poderia pegar a resposta por mim mesmo. Portanto, eu deixei a casa de Elizabeth, peguei o meu cavalo e segui rumo à direção da prisão onde Flop estava. Me lembro que ao subir um morro, eu podia ver as torres da prisão ao fundo. Quando me aproximei da prisão, percebi que seus portões estavam arreganhados. Não havia barreira nenhuma me impedindo de entrar ali. Não haviam guardas para me monitorar, nem qualquer coisa que pudesse ficar entre eu e o meu amigo. A prisão estava completamente abandonada. Eu tive que acender uma tocha que achei no chão, na intenção de ver alguma coisa porque os corredores eram muito escuros. Eu caminhava por aqueles corredores e tudo que eu via era uma escuridão profunda. A chama da minha tocha criava sombras nas paredes e dentro das celas eu via pessoas. Algumas delas estavam mortas, outras já eram esqueletos completamente pútridos. Mas outras eram pessoas vivas, e elas me observavam com seus olhos claros em meio à escuridão. Eu pensava como elas poderiam viver ali, pois afinal não tinham o que comer e nem sequer um lugar bom para viver. Eu olhava seus pratos e eles estavam empoeirados, como se não tivessem sido pegos há muito, muito tempo. Porém me lembro que, caminhando por um corredor escuro, ao fim deste, eu vi aquilo que procurava. Em uma cela enferrujada, que eu não tive dificuldade para abrir, havia um homem preso na parede,
com grilhões pesados em seus pulsos e calcanhares. Pelo seu olhar, pela sua expressão, eu vi. Era ele, era Flop. Mas eu não entendia por que ele estava ali. Eu me aproximei e me ajoelhei à sua frente. Toquei o seu rosto e tentei limpar o sangue seco que tinha na sua pele. A voz dele era fraca, como se a cada palavra ele soltasse poeira pelos pulmões. Mas ainda com toda essa dificuldade, ele me contou a sua história. Sua irmã havia acabado de se casar. Como é costume daquele povo, quando alguém se casa, a família deixa a moradia em que vivem e muda para outra cidade. A casa então é deixada para aquela pessoa que está agora em matrimônio, e assim ela poderá construir sua nova vida. Assim, quando Elizabeth se casou, Flop deixou sua casa e foi morar na capital. Buscando uma nova vida, ele se alistou como um guarda da cidade e foi muito bem recebido e passou muito bem nos testes. Porém, certa noite, Flop caminhava pelas ruas escuras da cidade quando ouviu um grito. Parecia o grito de uma mulher. Ela parecia estar em perigo e Flop correu na direção em que ouvira. Mas ao virar a esquina, ele apenas viu um retrato. Havia um grande retrato com bordas de ferro caído no chão. Quando ele tentou ver o que estava pintado, não entendeu nada. Eram apenas borrões vermelhos que não tinham significado algum, mas era tão bonito. Flop decidiu que iria levar aquele quadro para sua casa. Ele apenas pegou e carregou até sua casa, colocando-o logo à frente do seu quarto, para que ele pudesse ver todos os dias que acordasse. Havia um caso intrigante naquela cidade que Flop não tinha muito interesse. Era o caso de um assassino, que não deixava rastros quando matava alguém, mas apenas uma marca para ser reconhecida. De começo, Flop pensou, bom, isso não me interessa. Eu sou apenas um guarda da cidade. Deixe esse trabalho para os magos, para os guardas reais, para a polícia. Eu não estou nem aí. Mas um dia, Flop recebeu uma mensagem que mudaria sua perspectiva dessas coisas. Um bom amigo do trabalho lhe disse que a sua aldeia fora incendiada. E em meio aos escombros, ele havia encontrado justamente a marca do assassino. Entre os corpos encontrados estavam o corpo de sua irmã, Elizabeth, assim como de seu cunhado. Flop desmoronou. A tristeza era tão profunda que entrava na sua alma como uma espada. Ele se sentia fraco. Conforme os dias passavam, mais e mais depressivo ele ficava. Era como se tivesse perdido tudo. Ele decidiu que iria encontrar esse assassino e iria se vingar, mas nunca conseguiu. Afinal, a cada dia que passava ele ficava mais e mais fraco, até o ponto de ter que deixar o seu emprego, ter que deixar de sair de casa e ter que pedir a um amigo para viver com ele, pois ele não conseguia mais fazer as coisas cotidianas da vida, tal como tomar banho ou se alimentar decentemente. Flop estava arrasado. Sua irmã fora tudo o que lhe restara na vida e agora fora tirada. Já não haviam mais motivos para viver. Flop adoeceu tão terrivelmente que já não conseguia mais pensar em outra coisa que não fosse aquele assassino. Em certa noite, Flop sonhou com o assassino. Mesmo que nunca tivesse visto, ele sabia que aquele era o rosto do homem que havia matado a sua irmã. Era um rosto familiar. Era um rosto que Flop se lembrava muito bem. Era o rosto de um homem que vivia todos os dias com Flop. Ele acordou assustado naquela noite e saiu de sua cama revigorado. Era como se suas forças tivessem voltado. Era como se ele tivesse novamente forças para ir atrás daquele que tivesse matado sua irmã. Mas quando Flop saiu do quarto, ele percebeu que as figuras no quadro pareciam mais vívidas do que nunca. Aqueles borrões se tornaram em figuras concretas e ele viu exatamente o que havia pintado naquele quadro. Era o retrato do assassino.
Havia o rosto do assassino naquele quadro. Flop pensou, o quadro me dizia o rosto do assassino por todo esse tempo, mas eu nunca consegui ver. E foi naquele quadro que Flop finalmente percebeu. Ele se virou e caminhou pelo corredor até o alçapão. Ele abriu a portinhola que subia para o sótão. Quando chegou ali, iluminando o local com seu fogareiro, Flop viu o corpo morto do seu amigo, que havia cuidado por tanto tempo dele. Flop me terminou a história com uma única frase. Ele disse: "Nunca houve um retrato naquela parede, e sim um espelho." E então fechou os olhos e morreu. Eu saí daquela prisão com um pesar muito grande no coração. Minha alma parecia estar pesada. Eu subi no meu cavalo e fiz todo o caminho contrário, mas quando subi a colina, eu não via mais as torres da prisão, como se nunca tivesse havido uma prisão ali. Eu voltei para a vila de Flop e já não via mais pessoas com um semblante agonizado no rosto, mas sim cinzas e casas destruídas. Eu procurei por Elizabeth, mas não havia ninguém na cidade, devastada como apenas um incêndio consegue deixar. E então eu percebi. Às vezes, até os mortos, queimando na condenação eterna, esperam alguém chegar para que possa compartilhar a sua história.